Pois é, acabou. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e tô trazendo aqui o review do último episódio da última temporada de Star Trek Picard, episódio 10, The Last Generation, um título que deixa a gente com aquela cara de que será que eles estão tentando dizer com isso? Porque realmente é bastante intrigante. Foi um episódio absolutamente emocional para todo mundo, tenho muita certeza, mas a gente vai discutir sobre alguns detalhes aqui. Será que foi um episódio perfeito para todo mundo? Eu particularmente não achei. Não me odeiem, não me julguem, mas a gente vai passar os próximos minutos conversando a respeito dos pontos altos, daqueles que talvez não tenham sido tão altos assim, e de todas as coisas que talvez eu esteja cobrando demais desta produção. Deixou, claro, um baita gostinho de despedida, aquela carinha de quero mais, gostaria que eles continuassem fazendo coisas aqui, mas também deixa bastante esperança sobre coisas que vão acontecer aí no futuro próximo da franquia. Talvez a gente tenha que ter um pezinho um pouco mais no realismo com algumas coisas para a gente não se decepcionar, porque talvez o sucesso dessa temporada tenha sido um caso isolado, que outras pessoas, de novo, podem discordar de mim, mas o que tem falado aí, as coisas que têm dividido a opinião dos fãs em relação às outras produções, às outras séries da franquia, é realmente capaz de que, como a coisa não está sendo feita especificamente para agradar a todos, que o que eles estão reservando aí para frente talvez não seja exatamente para você. Lamento. Foi um desfecho digno? Foi. Funcionou? Bastante. Foi perfeito? De jeito nenhum. Então, como eu falei, talvez as minhas impressões, as coisas que eu tenho para dizer aqui não sejam lá as mais populares dessa vez, porque talvez eu esteja remando na contramão. De qualquer forma, por mais que eu tenha gostado muito do passeio, sou obrigado a admitir que houveram sim alguns solavancos. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou tentar tratar tudo da forma mais honesta, tranquila e justa possível. Porque o Terry Matalas fez sim um grande trabalho, mas vamos combinar aqui entre a gente, ele jogou bastante seguro. Então ele trouxe um espetáculo de qualidade, que atendeu muitas das expectativas dos fãs mais antigos, mas também dizer que ele inovou alguma coisa, como se ele tivesse conseguido capturar, inclusive, aquela sensação de, meu Deus, de de maravilhamento de outros episódios anteriores desta mesma temporada, na minha opinião, não foi bem por aí não. Então isso acaba deixando muita da qualidade percebida e dos méritos dessa temporada e desse episódio nas costas dos laços afetivos que nós fãs temos com os personagens, com os atores que os interpretam. Mas se você for parar para me perguntar se eu gostei especificamente desse desfecho da história, ela por si só, eu não posso dizer que eu achei a mais forte de todas, mas ainda assim ela funciona, então eu acho que a gente está no lucro porque eles não tentaram fazer algo que subvertesse as nossas expectativas com toda uma chance, uma possibilidade de falhar miseravelmente. Foi um sucesso, mas foi um sucesso modesto. Até porque eu tenho certeza que muitos dos fãs recém-chegados, ou se não forem necessariamente fãs, essa audiência nova que chegou sem conhecer esses personagens de antes, da própria nova geração ou dos filmes da nova geração, viu ali uma série de caras novas que não estavam lá desde a primeira temporada, com as quais eles não criaram nenhum vínculo do seu coraçãozinho. Então é só mais um bando de velho correndo de um lado para o outro, com todo mundo falando que eles são verdadeiras lendas, mas que essa galera mais nova que tá chegando agora na franquia fala: lenda do quê, meu amigo? Nunca vi mais gordo. E olha que tem uns que estão bem gordos. O que não dá para reclamar, porque, como eu já falei e vou falar várias vezes, foi uma temporada feita sobre encomenda para atender as expectativas de uma galera muito específica. E fez isso direitinho. Não é claro que tenha algo errado com isso, mas a gente tem que manter isso em mente, porque isso faz parte das considerações gerais, se a gente quiser ser, como eu falei, justo. Todos vocês que estão chegando no canal agora, caíram de paraquedas, sejam todos muito bem-vindos. Quem já costuma assistir os vídeos aqui do canal, bem-vindos de volta à casa de vocês, sintam-se à vontade. Por favor, ambos, tanto os que chegaram agora quanto os que já estão aqui há bastante tempo, deixem os likes de vocês e quem chegou agora e ainda não é inscrito, considere se inscrever, ative as notificações, assim vocês se mantêm informados dos novos lançamentos o tempo inteiro antes de todo mundo. Atendendo a pedidos para amanhã às 7 da noite, eu
eu pretendo fazer uma live onde a gente vai ter a oportunidade de discutir toda essa terceira temporada em tempo real. Então, por favor, coloquem aí na agenda de vocês e torçam para não dar nada errado, porque ao vivo sempre tem aquele lado técnico que a gente depende de uma série de fatores que podem ir contra a gente, mas dedos cruzados, vai dar tudo certo e eu conto com vocês. A partir desse ponto aqui, se você ainda não assistiu o episódio, o que você está fazendo aqui, né? Corre lá, vai assistir, depois volta para a gente poder bater um monte de papo sobre tudo que a gente achou, que é um episódio de fato bastante importante. Então fica aí o aviso de spoilers, porque eu vou falar livremente sobre tudo, não necessariamente com um recap cena a cena, mas juntando os bolsões de ideia para discutir sobre tudo aquilo que a gente tem que falar, é obrigado a falar, porque é importante demais para simplesmente deixar passar. O plano aqui, meus amigos, era deixar os fãs atordoados desde o começo, desde a primeira tela. Então, naquela cena de abertura, que eles colocam a navinha animada, dessa vez eles já substituíram a Titan, colocaram a Enterprise D. Só para quem tinha chorado no episódio anterior com a volta dela, com o retorno dessa nave magnífica que mora no coração de tanta gente, ela já aparece lá naquele voo colorido dela e depois eles acabam borgificando o logo só para preparar o seu coraçãozinho. E aí, nos 3 primeiros segundos, eles já arranjam um jeito de pegar você pela garganta, te estabefiar com uma verdade incrível de que um descendente dos Chekhov é agora o presidente da federação, interpretado pelo Walter Koenig, com a sua voz fazendo o papel de seu filho Anton, numa clara homenagem a Anton Yelchin, o ator que estava interpretando o Chekhov na versão mais nova na Kelvin Timeline. Então é isso, a ideia é fazer de um jeito que você já começa com o coração na boca, com aquela emoção travada e tal, até porque assim você aproveita melhor a viagem e talvez um possível defeito de lógica aqui ou outro ali que apareça no roteiro, você já vai perdoando, porque o olhinho tá marejado, você tá soluçando, você tá com aquele jeitinho abalado, você talvez deixe passar sem nem perceber. Vale citar que foi um episódio longo, mais longo do que o normal e que carrega uma responsabilidade tremenda nas costas. Não só porque fecha a temporada, mas porque também fecha uma série inteira de um personagem que, por mais que possa, a gente não tem certeza absoluta de que vai voltar. E aí vamos lá, vamos combinar. A proposta do Perigo em Mãos é grandiosa, épica demais, para que a gente fosse ver os nossos heróis resolvendo isso com múltiplos desafios se a coisa fosse complicada demais. Então aqui ficou aquela impressão de que eles falaram, olha, tem algo bastante sério sendo contado, mas é claro, a gente vai contar com alguma suspensão da descrença e a gente vai deixar com que as coisas aconteçam de uma forma até bastante simplificada, porque a ideia não é complicar, é contar uma história redonda, que fecha a coisa de uma forma digna, então a gente vê que as situações vão se montando de uma forma quase entregue. Não é como se isso diminuísse a qualidade do roteiro, mas para quem já estudou um pouquinho a respeito disso, a gente sabe que eles tentaram tirar todos os empecilhos para a história fluir da melhor forma possível, sem ficar colocando perguntas na frente das possibilidades, simplesmente deixando a coisa acontecer. Sem falar que a gente tem uma quantidade gigante de personagens que merecem algum tempo embaixo do holofote. Então, para que eles tenham lá sua relevância narrativa, que a gente consiga aproveitar pequenas participações de todo mundo, enquanto a gente tem todo esse compromisso com fechar uma história bastante complicada, a gente também não vai cobrar que cada um deles tenha uma história paralela muito gigante, então as participações são bastante pontuais, usadas de forma interessante, talvez alguns mais, outros nem tanto, uma pena, mas é essa linha de raciocínio que eu segui quando eu estava assistindo o episódio, sabendo que cada um vai brilhar um pouquinho, e eu esperava que isso fosse o suficiente para que essa sensação de adeus para essa turma, nesta fase final que eles iam ter aqui, já que foi prometido que essa temporada ia fechar de forma digna as histórias da nova geração, pelo menos funcionasse com isto. No episódio anterior, quando o Picard ordena que eles traçassem curso lá para a Terra, eu fiquei me perguntando, mas caramba, o que eles pretendem fazer? Essa nave, por mais que esteja desconectada, não é páreo para todo o resto da frota, ela vai chegar lá e vai fazer o quê? Mas, de qualquer forma, eles precisavam de um ponto de partida e como tem algumas coisas que acontecem nessa história que dependem de um certo nível de proximidade, ali seria como se eles estivessem indo buscar a pista do para onde ir depois, e é justamente o que acontece.
acontece? Quando eles estão indo para lá, eles acabam detectando que o tal cubo Borg está fazendo a transmissão da órbita, ou meio que enfiado ali na atmosfera de Júpiter, e é para lá que eles vão. Acaba fazendo bastante sentido pelo fato de que Júpiter é um planeta grande pra caramba e por ser gasoso, permite que a gente entenda que dá sim para esconder um cubo Borg, que também é outra coisa bastante enorme, mas que ali fica perto o suficiente do Sol, do caso, né, do setor 001, representado pela Terra, para causar esse problema todo com a transmissão que é feita lá para assimilação orgânica daquela galera abaixo dos 25, mas também fica num lugar onde a gente consegue entender que eles vão conseguir chegar e a coisa vai se desenrolar bem. Aí a gente acaba caindo naquele tipo de história clássica onde você tem um problema grande demais, mas uma solução relativamente simples, já que você não vai conseguir tirar cada uma das pessoas que foram assimiladas desse transe, dessa coisa de fazer parte daquela coletividade daquele momento ali. A ideia, obviamente, é ir até lá tirar o Jack das garras malignas, malévolas da rainha que está usando ele para fazer a tal transmissão, deixando ela assim sem a principal ferramenta dela para poder fazer esse plano acontecer. Para qualquer um que conheça minimamente os Borgs em sua forma mais raiz, sabe que enfrentar eles frente a frente, cara a cara, não é a melhor das ideias. A coisa que assusta bastante, porque os caras são sinistros. Principalmente esses Borgs aqui, que tem sim as suas nanosondas e todos os seus equipamentos e implantes que dão para eles alguns tipos de forma de armas de ataque, inclusive os escudos pessoais que impedem que eles sejam alvejados com os phasers. E aí, para ajudar a audiência a embarcar nessa coisa de uma certa suspensão da descrença, que a gente sabe que numa situação normal eles estavam ferrado e mal pago, a gente acaba descobrindo que esse cubo Borg não tá lá nos seus melhores dias, e isso justifica bastante coisa, fazendo a gente ver que eles estão tanto sem efetivo, sem pessoal para funcionar como uma espécie de exército ali dentro, sem os drones ativos, mas a gente também vê que eles estão com uma baixa quantidade de energia, já que muito está sendo direcionado justamente para poder fazer a tal transmissão que está assimilando a galera dos novinhos, dos millennials. Até porque, vamos combinar, se não fosse assim, a galera não tinha a menor chance. Então, para o público não reclamar depois, eles já vão colocando tudo quanto é bônus, tudo quanto é forma de fazer com que esses caras tenham alguma chance de resolver essa situação, assim aos poucos. Doses homeopáticas, mas que pelo menos tá tudo lá, então não dá para reclamar. E ainda assim, os caras continuam sendo bastante perigosos, não confunda. Então, reforçando essa coisa de que eles já viram melhores dias, a gente vai vendo que inclusive a parte orgânica dos drones acabou tendo que ser canibalizada. Toda aquela parte de carne viva teve que ser consumida praticamente como alimento mesmo, para manter a rainha viva. E ela tá tão fraca que a gente vê que aquilo que eles costumariam fazer de uma forma bastante mais agressiva, ela teve que partir para esse lado mais ardiloso, o que acaba justificando esse plano que envolveu a tal aliança com os Changeling. É uma mudança de estratégia que ainda é compatível com os Borg, que se adaptam às coisas de diferentes formas, mas a gente vê que eles teriam seguido por outro caminho se eles estivessem em condições melhores. Como eu venho falando nos vídeos anteriores, não dá para dizer que esse é um plano perfeito, talvez ele esteja mais para um plano desesperado. E por mais que a Rainha Borg não aceite isso como um fato, que ela não deu o braço a torcer, a gente vê que é exatamente isso, porque um monte de coisa dessa investida tem sim os seus furos, tem as suas brechas de coisas que justamente permitem que essa galera de heróis tenha a sua chance de impedir o sucesso. É uma simplificação na proposta do roteiro conseguir fazer com que eles resolvam o problema. Mas para não dizer também que a coisa vai ser entregue de mão beijada, tem que ter uma complicaçãozinha aqui, um empecilhozinho ali. Nada que vá fazer com que as side quests deles sejam algo muito comprido, muito difícil de produzir, mas ainda assim não dá para simplesmente chegar num lugar e puxar um fusível. Eles têm que ter os contratempos deles e a gente vê que essas coisas vão sendo colocadas aos poucos, mas ainda assim de forma bastante modesta. E vamos deixar claro, colocando as coisas assim, talvez esteja dando a entender que eu não gostei do episódio, e não é isso, de longe não é isso, mas é que eu tento ser muito justo para poder passar de vocês a forma mais honesta como eu recebi o que estava em tela. Eu não vou simplesmente chegar para vocês e dizer que foi a coisa mais primorosa que eu já vi na vida, porque muito honestamente não foi. Isso não significa que o quanto eu me diverti ou o quanto me agradou o episódio não tenha sido num nível alto.
O lance todo é que dá pra ver que algumas das coisas acontecem de forma quase burocrática, quase como se existisse uma espécie de miopia no roteiro, onde ele não olha tão longe assim nos problemas que uma determinada atitude ou escolha da sala dos roteiristas fosse causar mais lá na frente. Parece que eles se concentram no aqui e agora e tentam fazer o melhor que eles podiam com aquilo que eles têm. Errado eles não estão, mas a gente não é cego, a gente vê. E muitas dessas coisas a gente realmente deixa passar porque a gente ama esses personagens. Ao entrar no cubo, então, os nossos heróis têm que seguir caminhos separados. O Riker e o Worf acabam indo para um lado para tentar encontrar algum terminal que possa dar informações de como encontrar a central de transmissão. O Picard vai cuidar do filhote, então tem que ir para outro lado, o que já é uma jornada mais pessoal, uma coisa ali mais de família, que vai ter a sua própria tradução emocional para muita gente aqui que é pai e tal, e sabe o quanto essas coisas significam. É também jogar seguro, porque é deixar você apreensivo, roendo as unhas, porque são situações com que qualquer um pode se relacionar. É muito evidente então que o tal truque da solução do problema vai ser convencer o Jack a sair de lá. Algo que seria muito fácil de você chegar, soltar meia dúzia de verdades do personagem, olhar e falar: pois é verdade, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Mas como eu falei, algum empecilho tem que ter. Então, já que ele, que não necessariamente foi por vontade própria, como muita gente achou no episódio passado, que foi fácil demais, ele simplesmente se entregou, ele estava sendo quase que seduzido, levado para lá de forma induzida, e aqui ele não está agindo por conta própria, é algo que está sendo plantado dentro dele há muito tempo. Que é bem difícil se livrar assim de uma hora para outra. O negócio mexe inclusive ali com partes que talvez lembrem muito os efeitos de uma droga e talvez tirar ele de lá vá ter muito a ver com algum tipo de abstinência. O que acaba parecendo meio que um empecilho clichê, mas de qualquer forma ele tem funcionado aí ao longo de tantas décadas de contar histórias em Hollywood e em séries em geral. Por que não funcionaria aqui? É que não dá para ser simplesmente de uma hora para outra. Tem que ter uma cena bem feita, um embate ali, numa conversa entre dois personagens que edifique o momento e faça com que você em casa tenha aquela sensação de barriga cheia, não simplesmente alguém que foi lá, falou meia dúzia de frase pronto e tirou o outro daquela situação. Tem que valer a pena. E aí o que acaba contando é a qualidade da atuação dos atores, que aqui, para falar a verdade, nós temos 2 baita atores, então nesse aspecto eu acho que a gente está coberto e bem servido. Com um desses empecilhos extras que simplesmente impedem os personagens de alcançar o sucesso assim de uma hora para outra, a gente ainda tem que levar em consideração que tanto o Jack tem essa coisa de já ter pensamentos que fazem com que ele se interesse pelo que está sendo oferecido ali, como também, vamos levar em consideração, ele é um filho que acabou de conhecer um pai, no qual não dá para dizer que ele tem um baita carinho, porque ele não conviveu com esse velho careca em nenhum momento da vida. Não é como se fosse uma pessoa que é o pai amado e querido e de uma hora para outra ele fosse largar tudo para estar com ele. Isso vai acontecer, é óbvio, mas tem que ser aos poucos e construído de uma forma que minimamente convença quem está assistindo. E aí, é claro, contra todas as leis da lógica e da probabilidade, o tal discurso, a tal relação, os enlaces afetivos vão sendo montados até que demonstram ser sim o suficiente, até o ponto onde aquele cara resolve que ter a família e estar no centro dela é mais do que o suficiente para representar esta coletividade que ele está buscando no momento. Se te convenceu ou não é outra conversa, mas que tá lá, tá. Esse é o amor e a esperança que acabam falando mais alto. Uma das coisas que eu tinha falado a respeito da gente às vezes ver certos negocinhos colocados ali e de repente falar, não faz todo sentido do mundo, mas eu estou escolhendo engolir o que está sendo apresentado, é quando, por exemplo, a gente vê o tal corpo novo do Picard sendo demonstrado como sim, ainda tendo um grau de compatibilidade com os equipamentos Borg que fazem aquela assimilação ali. É um corpo completamente novo, que tem um design completamente incompatível com outras tecnologias, mas talvez ele seja tão próximo de um funcionamento orgânico que ainda faz possível esta conexão que joga o Picard na tal salinha de chat lá para falar com o filho dele. Salinha de chat essa que nós já tínhamos visto algo similar em Voyager, quando inclusive a própria 7 de 9 frequentava e trocava ideia com outros Borgs dentro de um nível de consciência onde eles não estavam agindo exatamente como drones. Então aqui ficou esta chance, esta possibilidade de este Jack, que agora está funcionando como o Vox, ter uma conversa no nível humano com o pai.
Então, meus amigos, se a gente parar para perceber que tirar o Jack daí é a coisa mais importante para resolver o problema, a gente vai notar que qualquer outra situação que esteja acontecendo com qualquer outro núcleo de personagens é completamente acessória para contar esta parte da história. E não que eu esteja chamando isso de encheção de linguiça, mas são meramente pontos a serem ligados para poder dar corpo para contar essa parte da narrativa aqui. Isso sem falar, é claro, que você ainda tem que dar tempo de roteiro para que os personagens, que são vários, possam contribuir para a trama e para sua solução, brilhando um pouquinho de vez em quando. Então vamos lá falar de um por um. O LaForge está fazendo tudo isso por causa da família, tanto real quanto a família poética ali, que faz parte da tripulação da Enterprise D desde os tempos da série da nova geração, e eles ainda arranjam um jeito de fazer com que ele tenha este algo a mais se sentando na cadeira de comando e liderando as coisas ali. A Dra. Crusher, que tem todo o motivo do mundo para querer o sucesso dessa missão, já que se trata de salvar o filho dela, ainda tem a chance de mais uma vez se mostrar super útil no console tático e mostrar que ela é badass pra caramba e consegue disparar um phaser e torpedos como ninguém, porque muita coisa aconteceu aí nos últimos 20 anos. Sem falar que lá no final do filme ela ainda vira a bam do setor médico da Frota Estelar, merecidamente. O Data, que além de voltar pro posto dele ali, que vai fazer meio que às vezes de piloto, tem a oportunidade de não só contribuir para que a coisa aconteça, já que sem ele ia ficar muito complicado, que ele tem habilidades difíceis de um ser humano conseguir reproduzir, ele ainda consegue fazer tudo isso do ponto de vista muito humano, que é algo que ele está buscando desde o primeiríssimo episódio da nova geração, quando a gente vê inclusive aquela referência ao Pinóquio. Aqui ele ainda não chegou a ser a coisa de fato, mas é o momento da existência desse personagem onde ele está experimentando isso da forma mais plena até então, bastante tocante. Até a Troi consegue ter os momentos delas. Um deles, por exemplo, é a tal despedida sem palavras. É aquela troca de muito significado sem necessariamente nada a ser dito quando o Riker vai embarcar na missão. E depois ela consegue ainda ajudar bastante a encontrar a galera quando o Riker acaba mandando aquela despedida mental, quando ele está pronto para morrer e já está abraçando a ideia de que vai encontrar com o filho Thaddeus lá no Afterlife. É o suficiente para ela conseguir pescar, captar a direção e aí ela vai ajudar se sentando lá no posto de navegação. O Riker e o Worf, que em muito acabam agindo juntos dentro desse episódio, acaba sobrando a parte mais de ação, na prática mesmo, até de sair na mão com um ou outro drone lá no meio do cubo. Então o Riker, que é responsável por muitas dessas cenas, que tem essa carga, assim, que representa uma coisa de hierarquia maior e tal, de comando, de liderança ali, tem esse lance todo de se enfiar nessas situações, e pro Worf acaba ficando mais o lance realmente do alívio cômico, que eu acho que o Michael Dorn mandou benzaço nessa temporada, não ficou deslocado, as coisas parecem que funcionam muito bem e ele se enfia numas frases que qualquer um olha com aquela cara de por que você disse isso, meu amigo? E mesmo ele tendo esse lado meio palhaço e tudo mais, deslocadão, isso não impede ele de ajudar a Raf, inclusive, a conseguir ficar bonita na foto de novo, para que ela tenha a oportunidade de conhecer a netinha, que é outra cena que foi super acelerada, já que tanta coisa aconteceu desde as temporadas passadas, mas aqui eles arranjaram um jeito de pelo menos dar um pouquinho daquele final feliz, digno das novelas da Globo. Além disso, ela também tem o lugarzinho dela garantido do lado da Capitã 7 de 9, mas aí eu tô me adiantando. Porque é justamente lá no final, quando a gente encontra o Tuvok de verdade dessa vez, que quando ele vai fazer o review ali de toda a situação da carreira da própria Sete, ela tá prontinha para pedir a baixa, sair da Frota Estelar, porque ela tá achando que aquilo ali não é para ela. É justamente quando eles trazem outra carga emocional, que a gente faz despedida de outro personagem, que muita gente aprendeu a amar ao longo dessa temporada, quando ele coloca a gravação holográfica com a avaliação do Shaw. E aí ele fala a respeito de coisas que aconteceram lá na missão, quando eles ainda estavam indo junto com o Riker e o Picard para aquele setor onde eles iam procurar a Crusher. E aí ele estava fazendo uma avaliação, lembrem-se, antes de ter passado por toda essa aventura, ou seja, todo o mérito da Sete já tinha sido conquistado nessa avaliação, mesmo antes dela passar por todos esses atos heróicos e tão definitivos, que mostrava que ele inclusive sabia que o certo era chamar ela de 7 de 9, que era
era o mais respeitoso, mas ele não fazia porque afinal de contas ele era um dipshit from Chicago. Então, no fim das contas, a gente acaba tendo a 7 de 9 sendo elevada ao posto, finalmente, de capitã. E então, depois que o Locutus e o Locutinho acabam saindo daquela situação, eles conseguem cortar esse negócio da transmissão que zumbifica os jovens da frota, desborgificando eles naquele momento, mas precisando, é claro, dar uma peneirada, uma filtrada no DNA deles, como eu tinha cantado essa bola anteriormente, usando de novo o teletransporte, dessa vez com as novas especificações técnicas da Dra. Crusher, que não só removem essas coisinhas que são totalmente indesejáveis do genoma de todos eles, mas também detecta os changelings, que você podia estar se perguntando, meu Deus, mas eles tinham citados até então, eram os berries, e de repente eles foram colocados de lado? Não, eles ainda estavam lá, mas, lembrando do que eu tinha para falar, o negócio era simplificar a história narrativa, colocar em cima deles o que eles estavam fazendo naquele momento não ia ajudar em nada, ia criar uma nova camada de preocupação, que um roteiro deveria dar uma atenção muito focada naquilo, então eles resolveram, não, depois a gente explica o que aconteceu com esses caras, mas agora não é o momento. Esse era o momento, então a gente vê que eles foram sim detectados e agora a frota deve estar limpinha. É aí que o episódio dá um salto de 1 ano, o que eu achei que foi bem pouco, porque a gente vê o Jack Crusher, que acabou de fato entrando na tal academia da frota e deram aquela acelerada super generosa, onde ele já foi logo para alferes, de forma que eu particularmente achei super questionável, tanto que o próprio Jack na cena questiona, mas a gente é levado a crer que ele teve mérito que foi reconhecido e foi aceito ali. E então a gente vê papai e mamãe levando ele para o primeiro dia de serviço, e é aí que a gente descobre que ele foi de fato colocado para trabalhar na tripulação desta nave, que era a Titan, mas aí eles resolveram transformar na Enterprise G. E aí eu vou ser obrigado a ser franco com vocês que isso em particular eu não gostei. Eu achei a Titan uma nave muito bacana, apesar dela ter um jeitão de ser bastante retrô, muito mais compatível com as naves do século 23 do que as naves do século 24, o que por si só não quer dizer nada. Ela pode ter sua função ali de forma plena, até porque muitos dos sistemas, as nacelles, os computadores e tal, são coisas recentes, ela está up to date. Mas eu não diria que ela é o tipo de nave que deveria estar à altura do nome Enterprise, pelo fato de que as Enterprises normalmente representam o ápice tecnológico de suas gerações, sendo assim as porta-bandeiras da frota e da federação. Então eu acho que você fazer uma série paralela, quando eles estavam lá tentando promover aquele negócio de ter um spin-off da série Legado, eu assistiria numa boa uma série com a Titan como sendo a nave principal do jeito que ela era. De repente tendo ali a oportunidade de ter novos cenários que essa galera não foi capaz de ter nesse momento por motivos de tempo e orçamento, mas ela se tornar a Enterprise G, eu achei que teve nada a ver. E para minha surpresa, isso fez com que eles simplesmente ignorassem o retorno da Laris, a tal Romulana que estava de namorico com o Carequinha, o que é compreensível, porque para mostrar ela de novo ia quebrar esse negócio de ter feito toda essa reunião desses personagens da nova geração, até porque agora ele tem uma família e tal, mas eu achei que ainda assim foi super triste, porque ficou uma coisa quebrada ali para um relacionamento que tinha tido tanto trabalho para ser construído ou chegar onde estava. Eu achei que eles podiam ter seguido por um outro caminho, mas tudo bem. E aí depois de todo aquele final tentando recriar um pouco da emoção que a gente teve no último episódio da nova geração, com eles jogando pôquer e a câmera dando voltas em volta da mesa, a gente tem a cena do retorno do Kill, que foi muito bacana porque eu gosto desse personagem, fiquei bastante chateado quando eles tiveram lá a intenção, fizeram a escolha de matar o cara. O que funciona se a gente for pensar que ele não é um personagem que vive de forma linear, mas também faz com que eu acredite que quem está criando a série não conversou entre si, não se concordavam e parece um tipo de picuinha de bastidores, na minha opinião. Dessa forma, eles deixam totalmente em aberta a porta para que possa acontecer uma série derivada aí, onde eles continuariam essas histórias, se não exatamente deste mesmo grupo de pessoas, pelo menos neste período da história, podendo trazer até outros atores de outras séries anteriores como convidados, o que seria muito desejável.
De qualquer forma, não dá pra dizer que esse tenha sido um desfecho 100% definitivo, porque mesmo que seja bastante improvável, tá todo mundo lá, vivinho da Silva, prontinho pra outra. Então, se eles quiserem fazer mais alguma coisa, como por exemplo um filme desse pessoal da nova velha geração, tá todo mundo lá disposto e disponível, tenho certeza. Chegamos então no momento dos telanautas, com a contribuição da audiência. Para participar, confira as regras na descrição do vídeo. É sobre o que o pessoal enviou no vídeo anterior e sobre esse último também. O Jonilson Vicente Leite de Jesus colocou: parabéns pelos vídeos. Às vezes venho ver a sua análise primeiro, antes de ver o episódio da semana. Falar de uma rainha Borg e não saber de que tempo ela é, mostra que Star Trek tem várias formas de integrar seus fãs velhos ou novos com a alegria de uma criança feliz quando ganha um presente. Oi, Jonilson, muito obrigado, mas ao mesmo tempo, meu amigo, não faz isso não, vai lá, assiste primeiro, não deixa eu estragar suas surpresas, fica muito mais legal assim, mas valeu. O José Aguiar lançou: adorei, sua review foi 10. Continue assim que ainda temos outras séries esse ano e vamos em frente, mas é a Rainha Borg da segunda temporada, cadê ela? A Borg Jurati, o vento levou. Tá vendo? É isso que eu falo sobre os caras lá dos bastidores terem baixa capacidade de planejamento sem um querer pisar no pé do outro. Cadê a mulher? E o Kazakamatsu colocou: tem muita referência a Borg nesta temporada e na primeira. E falando na primeira, o Borg Cubo das visões do Jack se parece com o cubo abandonado e sendo explorado pelos Romulanos. E além disto, tem os Romulanos Narek e Narissa. E Narissa caiu no abismo na luta com a Seven of Nine. Contudo, não temos certeza se sobreviveu ou morreu. Pode ser que volte como a Rainha Borg que o Jack encontrou. Outra, minha aposta é a volta da Jurati como Rainha Borg para salvar o dia. Pois é, cara, a gente teve os Borgs na primeira, segunda e terceira temporada. Um não tem nada a ver com o outro. Para alegria de alguns, para tristeza de outros. E em relação aos Romulanos, a gente tem esses caras aí. Tem a Narissa, tem o Narek, eu acho que a Narissa morreu sim. O Narek a gente não viu mais, é possível que ele volte, mas eu acho bastante improvável. O Juliano Souza comenta: muito obrigado pelos vídeos, gostaria de saber sua opinião se essa virada da água pro vinho que essa série teve da segunda para a terceira temporada podemos esperar finalmente para Discovery. Ela até melhorou um pouco, mas ainda acho que ela se preocupa demais com temas ditos progressistas e menos com Star Trek. Juliano, eu, na minha humilde opinião, também acho que Discovery melhorou na terceira e quarta temporada, ficando ligeiramente mais parecido com as minhas expectativas de Star Trek. Mas aí, como nem tudo que eu vou falar sempre vai agradar todo mundo, vou correr o risco agora de dar um tiro no pé e de ser crucificado por alguns, mas meu amigo, vou falar pra você, Star Trek pode sim ser considerado progressista desde a sua raiz. Vamos dar uma olhada nos motivos. Um episódio piloto rejeitado com uma mulher como segunda em comando, uma mulher negra em um cargo de destaque em plena década de 60, um japonês como timoneiro em um tempo próximo dos eventos de Pearl Harbor, um russo em plena Guerra Fria. Tramas que falavam sobre o Vietnã, o comunismo, o autoritarismo, o preconceito, itarismo, sexismo e outros tantos de teor tão sério quanto. Tudo isso na série que foi a gênese de tudo isso que a gente vê agora. Então, dizer que os caras não estavam preocupados com esses temas seria olhar para o outro lado. E eu acho que o problema nunca foi isso. O problema é você querer fazer histórias ruins, mal escritas, mas não o fato de ter esses elementos lá. Porque as que foram bem escritas e tem essas coisas, nunca vi ninguém reclamar. O Gervásio elogiou: acabei de assistir o episódio 10 e amei muito tudo nele. Meu coração tracker pulou de alegria com tudo e nos mostrou que vínculos emocionais são mais fortes do que a genética ou tecnologia. Esta temporada está de parabéns. Esse final de episódio me lembrou em nunca confiar num arrogante patológico que adora mentir para nós. É muito bom ver tracker feliz. E viva nós! E viva o Kill! O Eduardo Alex perguntou: o que achou do desfecho? Ao seu ver, eles conseguiram prender as pontas soltas? Como eu disse ao longo de todo o vídeo, eu acho que eles conseguiram terminar de forma digna sim. Não super especial, mas digna, funcionou. Eu só acho que este último episódio não foi tão bacana, tão legal, nem me deixou tão empolgado quanto alguns outros que aconteceram nesta temporada. Mas funcionou, foi legal. O Paulo Rossi desabafou:
Seriam estes Borgs de outra realidade? Sim, no final da segunda temporada vemos a Jurati assumindo o papel de Rainha Borg e se aliando com a Federação para patrulhar aquela fenda. Portanto, os Borgs da terceira temporada não podem ser os mesmos do final da segunda temporada. Este foi o meu único desconforto em relação à solução dos grandes vilões. Ficou desconexo. Forte abraço e sucesso. Paulo, eu concordo que sim, ficou uma coisa bastante difícil de entender, porque ficou claramente uma escolha feita por pessoas diferentes e executada por grupos distintos que não concordavam entre si, como eu comentei há pouco. De qualquer forma, não é que eu não ache que funciona. Eu acho que a explicação que eles deram com aquele papo do paradoxo temporal, criar duas facções de Borg, de fato não é um problema. O problema todo é que eles não dão mais embasamento sobre as consequências disso acontecer nesse universo que está aí na nossa cara. Se eles tivessem se dado ao trabalho de fazer frases deixando claro o porquê que esses não interferem com aqueles ou que diferenças aconteceram, tinha sido mais fácil de engolir. Mas não é o que eles fazem, então essa é uma daquelas coisas que eu digo que a gente só engole muito bem, porque a gente gosta tanto desses personagens e essa temporada foi feita tanto para poder deixar o nosso coraçãozinho tracker feliz de quem era fã desde a época da nova geração, que algumas coisas assim a gente releva mesmo que incomodem. O Júnior Osvaldo dos Santos comenta: esse vai e vem com os Borgs mostra que está difícil criar uma nova raça inimiga com o potencial de oferecer real perigo aos membros da Federação. Eu espero que o novo corpo do Picard sirva para alguma coisa nesse enfrentamento aos Borgs. Júnior, como eu falei, esta temporada foi feita exatamente com essa intenção, mostrar mais do mesmo e agradar quem queria exatamente isso aqui. E uma coisa que a gente viu a respeito desse corpo novo do Picard é que ele é compatível sim com o sistema Linux. Valeu, galera, muito obrigado por acompanharem mais essa temporada aqui do meu lado, isso significa muito pra mim. Isso encerra essa fase, então agora é esperar o lançamento da próxima série e começar tudo de novo. Um forte abraço, galera, vida longa e próspera, e até mais.